Petit Jornal. Inteligência e irreverência em doses diárias. Olá, caríssimos ouvintes do Petit Jornal, caríssimos apoiadores do Petit Jornal. Estamos aqui hoje para mais uma coluna de política internacional e o nosso foco de hoje é a política africana, para falar sobre dois assuntos. O primeiro deles, uma crise que já se arrasta há alguns anos entre Egito e Etiópia, envolvendo também o Sudão, além de alguns outros países ali daquela região. E, posteriormente, a gente vai aproveitar esse gancho para falar um pouco sobre a crescente participação russa na política africana. O primeiro assunto do qual eu quero falar é uma crise com relação à utilização da água do rio Nilo. Apenas para lembrarmos, o Nilo, tão conhecido das aulas de história de quem quer que seja, é tradicionalmente muito associado ao Egito. Mas é importante lembrar que fica no Egito a foz do Nilo, ou seja, a desembocadura, a parte final do rio. O Nilo é a confluência de três outros rios: o rio Atibara, o Nilo Branco e o Nilo Azul. E é sobre o Nilo Azul que a gente vai ter que falar aqui, pelo fato de que o Nilo Azul nasce na Etiópia. E a Etiópia está avançando rapidamente com a construção de uma grande represa, chamada de Represa do Renascimento Etíope, o que está gerando crise com os dois outros países pelos quais passa o Nilo, logo depois do chamado Nilo Azul, que são o Sudão e, principalmente, o Egito. A preocupação do Egito é o fato de que cerca de 90% da água que vai para o país vem do Nilo. E a preocupação é que, se a Etiópia de fato construir uma represa do tamanho que está planejando, o volume de água que chega no Egito fica seriamente ameaçado. A Etiópia, por outro lado, se vale de um argumento dado pelo Banco Central, que diz que 66% da população etíope vive sem energia, uma das mais altas taxas do mundo, que é impressionante se levarmos em consideração que a Etiópia é um país com mais de 100 milhões de habitantes. Por essas e outras, o governo etíope diz que a construção da barragem é uma questão de soberania nacional e nada vai impedi-lo de fato, construir essa barragem. Além de dizer que, na prática, a construção dessa barragem pode até mesmo ajudar no ecossistema envolvendo o Nilo. O argumento etíope é o de que, por conta, sobretudo, do aquecimento global, o Nilo passou a ter um fluxo mais instável, de modo que se tornou difícil para as pessoas que dependem, de fato, do Nilo contarem com o seu fluxo intenso, tradicional. E, dessa maneira, a barragem acabaria fazendo com que o fluxo de água do Nilo fosse talvez um pouco menos intenso, é bem verdade, mas certamente mais constante. Esses argumentos, no entanto, não são naturalmente suficientes para convencer o governo egípcio de que a construção dessa barragem pode ter algum lado positivo. Os dois governos vêm, portanto, tentando entabular negociações, se encontraram no Cairo no dia 16 de setembro, outra vez no Sudão, que também é um país bastante interessado na questão. O Sudão fica exatamente entre a Etiópia e o Egito, por onde também passa o Nilo. Os governos se encontraram, portanto, no Sudão entre os dias 4 e 5 de outubro, ou seja, esse mês, mas foi nos últimos 2 dias, nos dias 23 e 24 de setembro, que nós tivemos mais uma tentativa de resolução. Sobretudo porque os governos de Sisi, que é o presidente do Egito, e o recentemente laureado Nobel da Paz, Abiy Ahmed Ali, que é o primeiro-ministro etíope, se encontraram na cidade russa de Sochi, no Mar Negro, onde ocorreu, ao longo dos últimos 2 dias, a cúpula Rússia-África, o que fez, naturalmente, com que Putin tivesse força suficiente para se oferecer como um possível mediador da crise envolvendo o Nilo. A possibilidade russa de se mostrar como um possível solucionador de problemas na África é simbólica do tamanho da importância dessa cúpula convocada por Vladimir Putin. É a primeira cúpula que envolve a Rússia e países africanos. Antes disso, a União Soviética já tinha buscado algum nível de aproximação, mas nada que se comparasse ao que aconteceu ao longo dos últimos dias na cidade de Sochi. 43 chefes de Estado e governo estavam presentes, o que levou a Rússia a começar a sonhar um pouco mais com uma presença mais intensa no continente africano.
Foram mais de 12 bilhões de dólares em negócios fechados ao longo desses últimos dias. Nada que se compare muito aos cerca de 60 bilhões de dólares que a China ofereceu somente no ano passado, 2018, em financiamento para que países africanos comprassem produtos chineses. Mas como um passo inicial para que a Rússia passe a ter uma presença maior no continente africano, pode ser considerado um excelente começo. Foram assinados ainda uma série de acordos relacionados a investimentos na energia nuclear, exploração de petróleo, venda de fertilizantes e, naturalmente, como é uma tradição russa, a venda de aeronaves militares e sistemas de mísseis. O comércio entre Rússia e África também é bastante tímido, é um comércio de cerca de 20 bilhões de dólares, mas a Rússia pretende dobrar isso ao longo dos próximos anos, chegar talvez a 40 bilhões de dólares. Mais uma vez, é um comércio muito pequeno se formos comparar com o comércio entre China e África, que já é hoje cerca de 200 bilhões de dólares. De novo, só para fazer a comparação, contra os 20 bilhões de dólares que a Rússia faz hoje. Mas se o objetivo russo era de fato se posicionar como uma outra alternativa para os estados africanos, a Rússia consegue se colocar de forma muito competitiva a partir dessa cúpula realizada no balneário de Sochi. Geopoliticamente, a Rússia joga como ninguém. Vem se posicionando de forma cada vez mais intensa no Oriente Médio, tem níveis de aproximação bastante interessantes e curiosos com a China, portanto, para o Oriente, e vem iniciando um processo de aproximação bastante consistente a um continente africano que possui mais de 50 países no total e 1 bilhão de habitantes. No momento em que os Estados Unidos demonstram cada vez menos apetite pela participação em cenários internacionais alheios a seus interesses mais imediatos, a Rússia aproveita para ocupar espaços. E se você quiser apoiar o Petit Jornal, você acessa o nosso site www.petitjornal.com.br, vai lá na aba Apoie o Petit e deixe o seu apoio no valor que você quiser. Meu nome é Tanguy Bagdadi e eu falo para o Petit Jornal. Petit Jornal. Inteligência e irreverência em doses diárias. Agora, o Petit Jornal está na web www.petitjornal.com.br.